O milagre que mudou a vida de Pedro, quando Deus interveio no hospital. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai, seu Antônio, que um homem de verdade não chora, nem desiste. Mas a vida não tinha sido fácil. Após anos batalhando como motorista de caminhão, uma doença silenciosa começou a minar sua saúde: diabetes descontrolada, pressão alta e, o pior de tudo, uma insuficiência renal que o deixou dependente de diálise 3 vezes por semana. Os médicos foram claros: sem um transplante, seus dias estavam contados. O que mais doía não era apenas a doença, mas a solidão. Sua esposa, Maria, o deixará há 2 anos, cansada das brigas e das contas que não fechavam. Seu único filho, Lucas, de 12 anos, morava com a mãe, e as visitas eram raras. O pouco dinheiro que ganhava mal dava para o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa em São Paulo e as despesas do tratamento. Foi então que seu pai, já idoso e com problemas de saúde, sofreu um derrame e foi internado. Pedro, mesmo fraco, correu para o hospital, determinado a cuidar do homem que sempre fora seu herói. Mas o que aconteceu lá quebrou seu coração de vez. Após 3 dias de internação, seu Antônio, ainda semi-inconsciente, foi transferido para um leito no corredor, por falta de vagas. Pedro, exausto, sentou-se ao lado da maca, segurando a mão frágil do pai. Foi quando um enfermeiro se aproximou. Senhor, o senhor precisa assinar esses papéis. O plano de saúde do seu pai não cobre mais a internação, e a família precisa arcar com as despesas. Mas eu não tenho como pagar. Pedro suplicou, mostrando as contas do próprio tratamento. Eu mesmo estou doente, veja. O enfermeiro deu de ombros. Infelizmente, se não houver pagamento até amanhã, teremos que dar alta administrativa. Pedro saiu do hospital atordoado. Sentou-se no ponto de ônibus, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Como eu vou salvar meu pai se nem eu mesmo estou salvo, pensou. Foi então que uma mulher de cabelo grisalho, vestindo um jaleco com o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus, sentou-se ao seu lado. Você parece muito abalado, meu filho, disse ela, com uma voz calma. Posso orar por você? Pedro, sem forças para recusar, apenas assentiu. A mulher segurou sua mão e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Senhor Jesus, eu rebento essas correntes de desespero na vida deste homem. Quebra toda maldição de doença, de pobreza, de abandono. Em nome de Jesus, amém. Algo dentro de Pedro estremeceu. Não era apenas as palavras, mas a fé naquela voz. Ele olhou para a mulher, que se apresentou como Irmã Clara, uma obreira da Universal. Venha conosco hoje à noite, ela convidou. Às 19h30 tem uma reunião de libertação. Deus pode mudar sua história. Pedro nunca tinha pisado em uma igreja evangélica. Criado no catolicismo, ia à missa só no Natal. Mas naquela noite, desesperado, entrou na Universal da Rua Voluntários da Pátria. O que viu o deixou sem palavras: centenas de pessoas orando com fervor, pastores impulsionando a fé, testemunhos de milagres no altar. No meio da reunião, o pastor fez um chamado. Tem alguém aqui que está sendo esmagado pela doença? Que está vendo seus sonhos morrendo? Levante a mão. Pedro levantou a mão trêmula. Um obreiro o levou até a frente, onde o pastor o olhou nos olhos e disse: Deus não te abandonou, filho. Essa batalha é dele. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma unção tão forte que Pedro sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As palavras eram diretas. Espírito de morte, saia dessa família em nome de Jesus. Doença, eu te amarro e te jogo no fogo. Pai, em nome de Jesus, eu decreto que Pedro vai viver. Seu Antônio vai sarar. E o que o inimigo roubou, Deus vai restaurar em dobro. Pedro chorou como nunca. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma esperança que ele não sentia há anos. Ao sair da igreja, recebeu um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Se você quiser ver o milagre, tem que fazer a sua parte, disse Irmã Clara. Pedro não tinha dinheiro para ofertas, mas decidiu dar o pouco que tinha, R$ 20, todo o troco que restava de sua aposentadoria por invalidez. Colocou no envelope de dízimo e ofertas com fé, lembrando das palavras do pastor: Deus não olha o valor, mas o coração.
Também começou a participar das vigílias de madrugada, mesmo fraco, mesmo com dor. Orava pela vida do pai, pelo perdão da ex-mulher, pela restauração de sua saúde. No terceiro dia de jejum, enquanto orava na fogueira santa de Israel, Pedro sentiu algo estranho, uma dor aguda no rim esquerdo, como se algo estivesse se movendo dentro dele. Assustado, correu para o banheiro e, para sua surpresa, urinou sem a ajuda da sonda pela primeira vez em meses. No dia seguinte, os exames mostravam uma melhora inexplicável em suas funções renais. O médico, espantado, disse: "Isso não tem explicação médica. Seu rim está se regenerando." Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, Pedro recebeu uma ligação do hospital. Um doador compatível tinha aparecido para seu Antônio. O transplante foi um sucesso, e em menos de um mês, seu pai estava em casa, recuperado. Mais incrível ainda, Maria, sua ex-mulher, apareceu na porta de sua casa com Lucas. "Pedro, eu não aguento mais ver você assim", ela disse, com lágrimas nos olhos. "Eu errei, me perdoa. Quero que a gente tente de novo." Hoje, Pedro está curado. Seus exames não mostram mais sinais de insuficiência renal. Trabalha como motorista novamente, agora em sua própria caminhonete, comprada após uma bênção financeira que veio através de um cliente que se tornou seu sócio. Seu Antônio, agora um frequenteador assíduo da Universal, dá testemunhos no altar. "Meu filho me abandonou no hospital, mas Deus não me abandonou. Ele usou a igreja para me trazer de volta." Pedro aprendeu que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, é preciso fazer a parte que nos cabe: jejuar, orar, semear, persistir. A Universal não lhe deu apenas um milagre, lhe deu uma nova mentalidade. Hoje, ele ensina na escola da fé e sempre repete: "Se Deus fez por mim, pode fazer por você. Mas você tem que entrar na corrente." O milagre está na igreja, mas a decisão está em suas mãos. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Pedro segue em frente, sabendo que, quando o homem diz a não, Deus diz assim e a Igreja Universal é o lugar onde esse assim se torna realidade. A vida de Pedro mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Ele, que antes chegava cansado, reclamando da vida, agora chegava com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para todos. Muitos perguntavam: "Pedro, o que aconteceu com você?" E ele, sem vergonha, respondia: "Foi Jesus. Ele me encontrou na Igreja Universal e mudou tudo." Um dia, enquanto distribuía folhetos na rua, Pedro encontrou um homem sentado na calçada, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. Era João, um ex-colega de fábrica que havia sido demitido há meses e caído no álcool. Ao vê-lo naquele estado, Pedro sentiu o coração apertar. Lembrou-se de como também já esteve perdido, sem esperança. Ajoelhou-se ao lado dele e disse: "João, eu já estive no fundo do poço como você. Mas Deus me tirou de lá. Venha comigo na igreja. Lá tem uma resposta para você." João resistiu no início, dizendo que não acreditava mais em nada. Mas Pedro não desistiu. Voltou no dia seguinte, e no outro, até que, finalmente, João aceitou ir a um culto. Naquela noite, na Igreja Universal, João ouviu testemunhos de pessoas que, como ele, haviam perdido tudo, mas encontraram uma nova chance. Quando o pastor fez o apelo, ele levantou a mão, chorando. Pedro, emocionado, o abraçou forte e sussurrou: "Agora você está no lugar certo." Os dias se passaram, e João começou a frequentar os cultos. Participou da corrente de libertação, jejuou, orou e, pouco a pouco, a vontade de beber foi desaparecendo. Um dia, durante um culto de descarrego, ele sentiu algo estranho, como se um peso saísse de suas costas. Na mesma semana, recebeu uma ligação: a fábrica onde trabalhava antes estava reabrindo e precisava de funcionários experientes. João foi contratado no mesmo dia. Quando deu seu testemunho no altar, ele olhou para Pedro e disse: "Se não fosse você, que não desistiu de mim, eu ainda estaria na rua. Mas Deus usou você para me trazer de volta." A Igreja Universal não é só um lugar de milagre, é um lugar de gente que se importa. Pedro sorriu, lembrando de como também foi resgatado. Agora, ele entendia: o milagre não era só para ele. Era para compartilhar.
Cada vida transformada era uma prova de que Deus estava vivo, agindo através daqueles que não desistiam. E assim, a história de Pedro se multiplicava. Ele, que um dia foi abandonado, agora era um instrumento de Deus para levantar outros. A Igreja Universal continuava sendo o lugar onde o impossível se tornava possível, não por mágica, mas pela fé que move montanhas e pela obediência à palavra. Porque quando um homem se entrega de verdade, Deus faz muito mais do que lhe pede ou imagina. E isso, Pedro sabia muito bem. Naquela mesma semana, Pedro recebeu um telefonema que o deixou com o coração apertado. Era a voz trêmula de sua mãe, depois de anos sem contato. Filho, eu ouvi falar de você na igreja. Dizem que você mudou. Será que é verdade? Pedro sentiu as lágrimas queimando os olhos. Não era apenas a voz dela, mas a lembrança de todas as noites em que chorou sozinho, pedindo a Deus que um dia pudesse reconquistar o amor daqueles que o haviam abandonado. Sem hesitar, ele convidou a mãe para visitar a igreja. Venha no próximo culto, mãe. Não é só para me ver, é para você conhecer o Deus que me transformou. Ela aceitou, mais por curiosidade do que por fé. Mas quando entrou na Igreja Universal naquela noite, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem os louvores, foi o olhar de Pedro. Aquele mesmo filho que ela havia desistido de criar agora estava de pé, firme, com os olhos brilhando de uma paz que ela nunca tinha visto nele. Durante o culto, o pastor falou sobre perdão e restauração. E foi então que a mãe de Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se levantou, tremendo, e foi até a frente. Eu abandonei meu filho, confessou entre soluços. Pensei que ele nunca fosse dar certo. Mas hoje vejo que Deus não o abandonou. E eu quero que ele me perdoe também. Pedro correu para abraçá-la, e ali, entre lágrimas e sorrisos, mãe e filho se reconciliaram. Não foi um milagre barulhento, com luzes ou vozes do céu. Foi um milagre silencioso, daqueles que só Deus poderia operar, a restauração de uma família que parecia perdida para sempre. Nos dias que seguiram, Pedro viu sua mãe voltando à igreja, não mais como uma visitante, mas como uma mulher sedenta por mudança. Ela começou a participar dos grupos de oração, a ler a Bíblia e, aos poucos, a se libertar das amarguras que a mantinham presa ao passado. Filho, eu não sabia que Deus ainda se importava comigo, ela lhe disse certa vez, segurando sua mão. Mas agora eu sei que ele nunca me deixou. E Pedro, com o coração cheio de gratidão, entendia que aquele era apenas o começo. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, ele não para. Cada vitória leva a outra. Cada milagre abre portas para novos milagres. Foi assim que, alguns meses depois, Pedro recebeu outra notícia inesperada. Desta vez, era um antigo amigo de infância, aquele que o havia levado para o mundo das drogas anos atrás. Pedro, eu tô na pior, confessou pelo telefone, a voz quebrada. Todo mundo fala que você mudou. Me ajuda, irmão. Eu não aguento mais essa vida. Pedro não pensou duas vezes. Levou-o para a igreja, apresentou-o aos pastores e, mais uma vez, viu a mão de Deus agindo. Seu amigo, que já havia sido dado como caso perdido, começou a frequentar os cultos, a buscar a Deus e, pouco a pouco, a se libertar das amarras que o destruíam. A vida de Pedro havia se tornado um rio de bênçãos que transbordava para todos ao seu redor. Ele, que já fora um homem quebrado, agora era um canal de esperança. E a cada alma que lhe via se levantar, sua fé crescia ainda mais. Porque a Igreja Universal não era apenas um lugar de milagres, era um lugar onde Deus escrevia novas histórias, onde o passado não determinava o futuro e onde ninguém era tão perdido que não pudesse ser encontrado. E assim, Pedro seguia em frente, com a certeza de que, enquanto houvesse fé, enquanto houvesse obediência à palavra de Deus, os milagres nunca acabariam. Porque Deus não muda. Ele ainda hoje faz o que fez nos tempos bíblicos, transforma vidas, restaura famílias e escreve finais felizes onde o mundo só via tragédia. E isso, Pedro sabia muito bem, era apenas o começo. Pedro não imaginava que, justamente quando achava que já tinha visto o máximo do poder de Deus, o Senhor preparava algo ainda maior para provar que sua misericórdia não tinha limites. Foi numa terça-feira à noite, durante a corrente de oração na CCB, que tudo começou. O templo estava lotado, o corinho cantava com unção e o pastor falava sobre a importância de não desistir, mesmo quando a batalha parecia perdida.
Pedro, como sempre, estava atento, com a Bíblia aberta e o coração disposto a receber. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Do fundo do templo, uma mulher entrou correndo, desorientada, com os olhos cheios de lágrimas. Vestia roupas simples, mas sujas, e carregava no colo uma criança de uns 3 anos, pálida, com os lábios roxos e o corpo mole, como se já não houvesse mais vida ali. A mãe gritava desesperada: "Meu filho está morto. Por favor, alguém me ajuda." O templo inteiro se calou. Alguns irmãos se levantaram para socorrer, mas a mulher, como se guiada por uma força maior, foi direto até Pedro e caiu de joelhos na sua frente, estendendo a criança nos seus braços. "Irmão, eu não tenho mais ninguém, só ouvi falar que aqui Deus faz milagres. Se ele existe, salve o meu filho." Pedro sentiu o peso daquele corpinho inerte, por um segundo, o desespero quase o dominou. Mas então, como um raio, veio à sua mente as palavras que o pastor tinha acabado de ler: "Tudo é possível ao que crê." Ele olhou para a criança, fechou os olhos e começou a orar em voz alta, não com palavras bonitas, mas com a fé que havia aprendido na dor: "Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, curou o filho da viúva de Naim, e eu sei que o Senhor não mudou. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta criança viva." O templo inteiro se uniu na oração. Uns choravam, outros clamavam, todos com as mãos levantadas. E então, bem devagar, como se acordando de um sono profundo, a criança mexeu os dedinhos. Um suspiro fraco saiu de seus lábios. Os olhos se abriram, confusos a princípio, até que um choro fino encheu o ar. A mãe não acreditava. Pegou o filho no colo, beijou seu rosto, sentiu o coraçãozinho batendo forte. "Ele está vivo. Meu Deus, ele está vivo." Ela caiu no chão, abençoando a Deus, enquanto o templo explodia em glórias e aleluias. Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma noite, a mulher contou que era viciada em drogas há anos e que, grávida, tinha sido abandonada pelo companheiro. Vivia nas ruas, sem esperança, até que uma irmã da igreja a encontrou desmaiada numa calçada e a levou para um culto. Ela tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha crido de verdade, até aquele momento. Na semana seguinte, ela estava de volta à CCB, dessa vez limpa, com roupas arrumadas e o filho saudável no colo. E não veio sozinha, trouxe consigo outras 3 mulheres da rua, todas com histórias de dor, mas agora com um brilho nos olhos que só quem encontra Jesus tem. Pedro, ao ver aquilo, entendeu mais uma vez que Deus não faz milagres só para impressionar, ele os faz para chamar, para salvar, para construir um exército de pessoas que, como ele, já foram resgatadas das trevas e agora carregam a luz. E assim, a cada dia, a história se repetia. Um alcoólatra largava a bebida depois de um sonho com Jesus. Um casal à beira do divórcio se reconciliava no altar. Um jovem que tinha tentado suicídio encontrava razão para viver. E Pedro, que já fora um homem sem rumo, agora via sua vida se multiplicar em outras vidas transformadas. Porque na CCB, o impossível vira possível. O que estava morto, ressuscita. O que estava perdido, é encontrado. E o que parecia ser o fim, é só o começo de uma nova história escrita pela mão de Deus. E Pedro sabia, enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres nunca vão parar. Era uma tarde de sábado quando Pedro chegou à igreja mais cedo que o habitual. O sol ainda brilhava forte sobre o telhado de zinco, e o cheiro de café fresco se misturava ao perfume das flores que as irmãs tinham arrumado no altar. Ele entrou devagar, como quem quer saborear cada momento daquele lugar que já não era só um prédio, mas um pedaço do céu na terra. Dentro, alguns irmãos já estavam reunidos em pequenos grupos, orando ou lendo a Bíblia. Pedro cumprimentou a todos com um abraço apertado, como fazia sempre, mas dessa vez sentia algo diferente no ar. Era como se Deus estivesse preparando mais uma surpresa. Foi então que ele viu a jovem sentada no último banco, sozinha, com os olhos inchados de tanto chorar. Vestia uma blusa surrada e segurava um papel amassado entre as mãos trêmulas. Pedro se aproximou sem pressa, como quem não quer assustar um pássaro ferido. "Tudo bem, filha?" perguntou, sentando-se ao lado dela com respeito. A moça, que não devia ter mais que 20 anos, olhou para ele com um desespero que partia o coração. "Não, irmão," a voz saía entre soluços.
Eu não tenho mais para onde ir, minha mãe me botou para fora de casa, meu namorado me abandonou, e agora, ela abriu o papel amassado, revelando um exame médico com um diagnóstico que parecia uma sentença, HIV positivo. Pedro não se abalou. Já tinha visto desespero de perto, já tinha sido aquele desespero. Mas também já tinha visto Deus transformar cinzas em beleza. Você veio ao lugar certo, disse, colocando a mão no ombro dela com firmeza. Aqui, Jesus não só ouve como age. E ele não desiste de ninguém. A moça olhou para ele com um misto de esperança e descrença, como quem já ouviu muitas promessas vazias. Mas Pedro não era homem de palavras sem ação. Ele se levantou, estendeu a mão e falou com uma convicção que só quem já viu milagres pode ter. Vamos orar. Agora. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Juntos, ajoelharam-se diante do altar, onde tantas outras vidas já haviam sido restauradas. Pedro começou a orar não com palavras bonitas, mas com a autoridade de quem conhece o poder que quebra cadeias. Os irmãos que estavam por perto, percebendo o que acontecia, se aproximaram em silêncio e uniram suas vozes à dele. Senhor, Pedro clamou, esta filha é tua. O inimigo quis roubar sua vida, mas o Senhor veio para que ela tivesse vida, e vida em abundância. Pelo sangue de Jesus, nós quebramos esta maldição. Pelo nome que está acima de todo nome, nós decretamos cura, restauração, um novo começo. O choro da moça se transformou em soluços mais profundos, como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado pela raiz. De repente, ela começou a tremer. Não de medo, mas de uma paz que invadia seu ser, como um rio transbordando. Quando Pedro terminou a oração, ela permaneceu de olhos fechados por alguns instantes, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia escutar. Depois, abriu os olhos e eles brilhavam de uma maneira que Pedro já conhecia bem. Era o brilho de quem tinha acabado de encontrar Jesus. Eu sinto, ela balbuciou, tocando o próprio peito. Eu sinto algo diferente. Como se uma coisa pesada tivesse saído de mim. Pedro sorriu. Ele sabia aquele sentimento. Era a mesma leveza que ele próprio tinha sentido anos atrás, quando Deus o tirara do lixo espiritual em que vivia. Isso é o Espírito Santo trabalhando, explicou. Mas agora, você precisa fazer a sua parte. Vamos marcar uma consulta médica para confirmar, e enquanto isso, você vai ficar conosco. Ninguém aqui vai te julgar. Aqui, você é família. E assim foi. A moça, que se chamava Ana, ficou na casa de uma irmã da igreja que tinha um quarto vago. Nos dias seguintes, ela participou de todas as reuniões, ouviu os testemunhos, chorou, orou e, pouco a pouco, foi se transformando. O medo deu lugar à fé. A vergonha, à coragem. E a morte que o papel amassado anunciava perdeu seu poder. 2 semanas depois, Ana voltou com um novo exame nas mãos. Desta vez, não havia lágrimas de desespero, mas de gratidão. O resultado era negativo. O vírus não era mais detectável. Os médicos não tinham explicação. Mas Ana sabia. E Pedro também. Naquele domingo, ela subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como havia chegado à igreja quebrada, doente, sem esperança. E como, em um único momento de oração, tudo havia mudado. Eu vim aqui pensando que era o fim, disse, segurando o exame limpo para que todos vissem. Mas Deus me mostrou que era só o começo. O templo explodiu em glórias e aleluias. Pedro, de pé entre os irmãos, agradecia a Deus não só pela cura de Ana, mas por mais uma prova de que, na CCB, os milagres não são lendas do passado, são a realidade do presente. E enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, Pedro olhou para o céu, como quem conversa com um amigo. Mais uma, Senhor, pensou. E eu sei que não vai parar por aqui. Porque na Congrega Cristã no Brasil, o impossível não é um desafio, é um convite para que a fé se levante. E cada vida transformada é uma prova de que, quando Deus escreve uma história, Ele não usa pontuação final. Sempre há uma vírgula, um e então. Esperando para ser vivido. O milagre que não termina. Ana, agora com os olhos brilhantes e a pele rosada pela saúde, abraçou o exame como quem segura um bilhete de volta à vida. As lágrimas que antes molhavam seu rosto por dor agora escorriam por gratidão.
Ela olhou para Pedro, depois para a congregação, e, com voz firme, testemunhou: eles disseram que meu corpo estava perdido, mas Deus falou que minha alma já era sua. E se a alma é dele, o resto, é só questão de tempo. Naquele momento, o médico que havia assinado o laudo terminal, presente no culto por curiosidade, se levantou, trêmulo. Isso não tem explicação científica, admitiu, a voz quebrada. Mas eu vi os exames. Vi antes. E vejo agora. Ele não precisou dizer mais nada. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer sermão. Deus não precisa de teorias para agir. Ele só precisa de um coração que creia. Pedro, então, pegou a Bíblia que repousava no púlpito e leu, sem aviso: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, em Efésios 3:20. Fechou o livro e sorriu. Irmãos, o milagre de Ana não é só a cura de um corpo. É o grito de Deus nos lembrando: vocês me pedem migalhas, mas eu tenho banquetes. Pedem gotas, mas eu sou o oceano. A lição ficava clara como o céu após a tempestade. A fé não é a certeza de que Deus fará como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que isso signifique reescrever nossas histórias com sua própria caneta. Ana entrou ali como um caso perdido, saiu como um testemunho vivo de que, para Deus, fim é apenas uma palavra que os homens inventaram. Ele prefere continuará? E enquanto o coro repetia glória a Deus, uma criança na plateia puxou a manga da mãe e perguntou: mãe, Deus faz milagres só aqui? A mulher, com os olhos úmidos, ajoelhou-se ao lado do filho e apontou para o altar: não, meu amor. Ele faz onde tem gente que acredita, seja num templo, num hospital ou numa cozinha de casa. O milagre não está no lugar. Está em quem ousa pedir. Foram essas palavras simples, mas carregadas de verdade, que ecoaram além das paredes da CCB naquela noite. Porque milagres não são feitos para serem admirados de longe, como quadros em museus. São sementes plantadas na terra fértil da fé, esperando que alguém tenha coragem de regá-las com oração. E Ana? Ela voltou para casa naquela noite não como uma sobrevivente, mas como uma mensageira. No bolso, guardava o exame limpo, não como troféu, mas como lembrete: Deus não apaga nossas cicatrizes, Ele as transforma em mapas para que outros encontrem o caminho de volta para Ele. Porque, no fim, ou melhor, no começo, a maior prova de um milagre não é o que muda em nós, mas o que muda por nós. E essa história? Bem, ela ainda está sendo escrita.